Morar de aluguel ficou mais caro aqui no país. Segundo o índice Fipzap 2024, fechou com alta acumulada de 13,5%. São Paulo é a capital com a média mais alta, seguida por Florianópolis e Recife. Mas as cidades que tiveram os maiores aumentos no ano passado foram Salvador, Porto Alegre e Campo Grande, com valorização acima de 25%. O aumento médio de 13,5% ficou quase 3 vezes acima da inflação geral no ano. Os imóveis de um quarto foram os que ficaram mais caros, com 15,5% de reajuste. Quem chega para comentar esse assunto é o economista Ricardo Buzo. Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Por que desse aumento todo, hein? Qual é a análise? Boa tarde, Kelly. Prazer sempre estar aqui. Bom, o aluguel, ele tem uma relação direta com o valor do imóvel, né? Então, nas cidades com mais oferta de serviços, como é São Paulo e as outras capitais, quanto mais a localização permite benefícios para o inquilino, mais valioso fica o imóvel e, por consequência, o aluguel. Isso é natural, mas isso foi movimentado ao longo de 2024 pelo crescimento econômico, né? Esse crescimento acima de 3% que nós devemos fechar 2024, que gerou um mercado de trabalho muito aquecido. Nós estamos com emprego nos patamares recordes de mínima, 6,1% de taxa de desemprego, e isso dá possibilidades do inquilino pagar mais nos novos aluguéis. Vale lembrar que esses números são para aluguéis novos, tá? Os aluguéis já em curso, aí eles seguem outra regra, o reajuste contratual, que também tem problema aí. Mas é por conta desses fatores de aquecimento da economia que aumentam a demanda. Ricardo, tem um ponto também, gostaria da sua avaliação. Quando houve a pandemia, que muito imóvel ficou vazio, teve um período de muita negociação ali, né? Queda, inclusive, no valor dos imóveis, porque muita gente estava ali simplesmente abandonando os contratos, sem condição de manter o pagamento do aluguel. Seria também uma forma agora de recuperação do setor ou não? Não tem nada a ver? Olha, a fase de recuperação da pandemia, ela já chegou. Nesse momento é o aquecimento econômico mesmo, mas faz todo sentido imaginar essa dinâmica da pandemia, ela ajuda muito a entender. Em tempos de depressão, como a economia trouxe aquela ameaça, aquela perda de empregos, há um movimento de não conseguir pagar aluguel e o proprietário, que tem aquilo como fonte de renda, ele prefere trabalhar da seguinte forma: eu ganho menos, mas continuo ganhando. Para a economia, está acontecendo um desaquecimento, a procura por imóveis acaba diminuindo. Agora o movimento é o oposto: recuperada a economia, recuperada a movimentação, a procura aumenta e aí nós chegamos nessa valorização do preço do imóvel, que acaba refletindo, por consequência, no preço do aluguel também. E sempre vale aquela negociação, né? Muitas vezes com o proprietário. Tem o índice, obviamente, mas muitas vezes essa negociação, ela faz toda a diferença também, né? Sim, é importante, né? Negociar sempre vale a pena. Nós estamos falando aí esse índice para aluguéis novos, e se naquela região não for algo, não estiver tão aquecido a busca, digamos que não seja uma região que passou por benfeitorias, que seja mais afastado dos principais serviços demandados, é claro que o proprietário do imóvel pode ter alguma dificuldade em usar todo esse índice. Então, ele pode negociar para não ficar com o imóvel vazio, porque nós sabemos também que o imóvel vazio não só deixa de gerar receitas, como ele gera despesas, né? A manutenção, IPTU e todas as obrigações acessórias a eles. Sem contar o risco de invasão, né? Muitas vezes acontece uma depreciação do imóvel, né? Porque pessoas acabam levando fios, por exemplo. Então, é uma situação muito complicada deixar o imóvel vazio. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um dado que a gente mencionou por cima, porque o levantamento acompanha o preço médio do aluguel em 36 capitais e São Paulo lidera a lista, é a capital mais cara.
o metro quadrado custa, em média, R$ 57,59 por mês. Portanto, o inquilino que mora em um apartamento de 50 metros quadrados na capital paulista vai desembolsar, em média, R$ 2.879. A minha pergunta para você é o seguinte, né? Morar em capital, a tendência realmente é sempre ter um custo de vida maior. Esse custo maior, com relação ao aluguel, deve continuar agora para 2025? Dá para a gente arriscar um palpite, Ricardo? Olha, 2025, pelo menos no início, vamos fazer uma divisão até o meio do ano, até o primeiro semestre, nós temos uma tendência de continuidade, de manutenção desse movimento. Por quê? Primeiro, que o emprego ainda não desacelerou. Ele está batendo recorde atrás de recorde. Enquanto isso perdurar, mais pessoas têm capacidade de cobrar, de pagar, então será cobrado, não tenha dúvida. E outra, que nesse movimento de queda, de alta de taxa de juros, a tendência é de você pensar duas vezes antes de partir para o imóvel próprio, porque juro é crucial no mercado de imóveis. Então, parando de comprar imóveis, eu vou continuar pressionando o aluguel. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, provavelmente aí por volta do segundo semestre, essa questão dos juros tem um poder de segurar a atividade econômica, e isso, se diminuir a procura por imóveis, eu vou causar uma mudança nesse ritmo de valorização do preço dos imóveis. E se mudar o preço dos imóveis, cai também o do aluguel. Então, são dinâmicas distintas aí dentro do mesmo ano. Um início de ano mais pressionado e provavelmente um segundo semestre, daí para frente, menos pressionado por conta de uma atividade econômica mais fraca. Olha, isso foi muito importante você ter trazido aqui para a gente, viu, Ricardo? Porque realmente, com juros lá em cima, muitas pessoas acabam adiando a compra do imóvel próprio, né? E aí continuam pagando aluguel, né? E, obviamente, o setor agradece nesse sentido. Agora, eu acho que um outro ponto, além de negociar com o dono, né, com a imobiliária, acho que é muito importante de avaliar muitas vezes a movimentação, a dinâmica da cidade. Porque em alguns períodos, né, por exemplo, cidades que têm muitas universidades ou naquela região próxima, o começo do ano, existe um momento que o fluxo é maior de pessoas procurando também imóvel para alugar, ou seja, vale sempre a oferta e a demanda. Então, quem quer pagar aluguel, precisa pagar aluguel, também deve observar essa movimentação. Que época de ano talvez seja mais interessante você assinar o contrato, né? Exato, tudo é oferta e demanda. Da mesma forma que São Paulo é a cidade mais pressionada, porque lá estão os melhores salários, as melhores oportunidades, a proximidade de serviços, eu tenho outros fatores em outras cidades, como no interior. O seu exemplo das universidades foi perfeito, porque na hora que começa o ano letivo, a hora que passou no vestibular, começa aquela procura por imóveis nas cidades universitárias. Então, tudo isso faz muita diferença. Ficar atento, por exemplo, por vezes, no final do ano letivo, uma república se desfaz, é o momento de se pensar em ofertar, buscar o aluguel com esse proprietário que não quer deixar o imóvel vazio. Todos esses fatores influenciam, sim. Ricardo, sempre muito importante para a gente te ouvir, viu? Obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você e até a próxima. Sempre à disposição, até a próxima.